Paz, irmãos, tudo bom? Deixa eu compartilhar com vocês algo que a gente está lendo juntos, eu e o pessoal do discipulado. Nesses dias nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e cada dia a gente lê um capítulo e vai comentando o que a gente aprende ali. E aí uma das coisas que chama muita atenção no capítulo 2, tem muita coisa boa no capítulo 2, mas eu gosto muito daquela parte final, versículo 42 ao 47. Quando Lucas ele descreve ali com detalhes, é a descrição bíblica mais detalhada de como era a igreja primitiva, como era a igreja original. E naqueles versículos eu consegui tirar ali 14 características da igreja primitiva que a gente precisa analisar, não se tem na nossa igreja, mas se tem na nossa vida, né? Se a gente está contribuindo para que essas características elas se reflitam na igreja onde a gente congrega. Então, a primeira característica que a gente vê ali é que eles perseveravam no ensino da palavra, na doutrina dos apóstolos. Então, era uma igreja dedicada ao conhecimento de Deus, ao conhecimento das coisas do reino de Deus, aquilo que Jesus havia ensinado para os apóstolos e os apóstolos transmitiam para os discípulos, eles tinham interesse em saber isso. Outra característica, eles perseveravam na comunhão. E não apenas em estar juntos, né, no mesmo espaço físico, mas em ter uma amizade, ter um companheirismo. Essa era uma marca forte na igreja primitiva. Eles perseveravam em partir o pão. Partir o pão era a expressão que eles usavam para o que a gente chama hoje de Santa Ceia. Então, o tempo todo eles estavam comendo juntos ali, eles partiam o pão, eles tomavam o pão, que é o corpo de Jesus, o cálice, que é o sangue de Jesus, eles faziam isso. 4. Eles perseveravam na oração. A oração era a principal atividade na igreja primitiva. Quando eles se juntavam, pode ter certeza, não sei se vai ter palavras, se vai ter o que vai ter de liturgia, mas uma coisa era certa, tinha oração, né? Eles sempre oravam e oravam muito juntos. 5. Todos eram tementes a Deus, né? E essa é uma característica bacana também, porque hoje em dia tem muita gente que faz parte da igreja, mas não tem o menor respeito pelas coisas de Deus. Havia um grande temor na igreja primitiva. Quem não tivesse esse temor nem ficava no meio da igreja. As pessoas elas olhavam para os discípulos de Jesus, respeitavam, e quem não tinha esse compromisso, né, com Jesus, não tinha entregado a vida para Jesus de fato, essas pessoas nem andavam no meio da igreja de tanto temor que eles tinham. 6. Havia muitos milagres no meio do povo. Então, lá no texto do capítulo 2, fala que os apóstolos realizavam muitos milagres. Mas a gente lendo o restante do livro de Atos, a gente vê que não eram só os apóstolos, né? Por exemplo, Estevão fazia muitos sinais, prodígios, maravilhas. Estevão era um diácono, Filipe era diácono e fez muitos milagres lá em Samaria. A gente vê Ananias, que era um certo discípulo e também curou Paulo da cegueira. Então, todos os discípulos lá, eles faziam milagres. Isso era uma marca forte na igreja. 7. Muita união entre os irmãos. Então, não havia, né, aquelas divisões, aquelas panelinhas, aqueles grupinhos, facções. Problema é óbvio, toda igreja tem, mas havia uma unidade, havia, sabe, uma semelhança de pensamento, de propósito no meio da igreja. 8. Ninguém passava necessidade. Não porque eles buscavam a prosperidade, né? Então havia a provisão da igreja. A provisão não era porque havia uma pregação sobre prosperidade, as pessoas estavam enriquecendo e nada disso, mas porque havia uma disposição dos discípulos em compartilhar aquilo que eles tinham. Então quem tinha muitos bens, vendia parte dos seus bens e ajudava aqueles que não tinham nada. De modo que não tinha ninguém passando fome, ninguém sem onde morar, ninguém sem o que vestir, né? Todos eram supridos. Essa foi a 8ª característica. 9. Passavam muito tempo juntos nas casas e no templo. Então, hoje em dia, a gente vive numa cultura em que o normal, o básico na igreja, é a pessoa ir para a igreja 1 ou 2 vezes por semana. Então, vai no domingo e vai mais um culto durante a semana e tá bom. Aqueles discípulos, eles passavam junto muito tempo. Eles iam todos os dias nas casas uns dos outros e no templo, onde eles faziam todas essas atividades. Então, era uma vida muito mais intensa, né? Muito mais presente. 10. Eles comiam juntos.
Então essa é também uma outra característica marcante. Sempre que eles se reuniam, eles tinham alguma coisa para compartilhar. Todo mundo conhece aquele texto da Santa Ceia de 1 Coríntios 11, que Paulo fala sobre a Santa Ceia. E se você ler todo o contexto ali, você vai ver que Paulo dá aquela orientação justamente porque quando eles se juntavam para tomar ceia, era também um momento de compartilhar a refeição. Só que tem sempre aquele zoião que quer comer tudo, né, não deixar para os outros, e aí Paulo dá aquela orientação na carta. Então, comer juntos era uma marca forte da igreja também original. É algo que a gente precisa resgatar. Hoje em dia é algo que as pessoas fazem de vez em quando, às vezes muitos nem fazem, né? Muitos apenas frequentam a igreja e não têm um tempo de sentar com os irmãos, compartilhar uma comida, almoçar junto, jantar junto, fazer churrasco junto. Tudo isso é importante para a vida da igreja. 11º, eles eram alegres e sinceros. Quando eles comiam juntos, era com alegria, era com sinceridade, não tinha, falsidade no meio deles, não tinha gente murmurando por causa da qualidade da comida. O que tinha para comer eles comiam e eles estavam alegres e satisfeitos com isso. É algo também que precisa ter nos nossos corações, alegria e sinceridade. 12º, louvavam a Deus. Né? O que quer dizer louvar a Deus? Louvar a Deus é cantar músicas de louvor, de adoração? É, também, mas não é só isso. Louvar a Deus é você expressar gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito por você. É você poder reconhecer a grandeza, a soberania de Deus. É você elogiar a Deus. Então eles falavam bem de Deus o tempo todo. Eles louvavam a Deus com as palavras e principalmente com a vida deles. 13º, eram bem vistos pelo povo. Então o povão, eles olhavam para os discípulos de Jesus, eles sabiam que aquelas pessoas eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas com comportamento correto, eram pessoas, né, que eles podiam confiar, eles eram bem vistos, a igreja tinha um bom testemunho diante da comunidade. É claro que os líderes religiosos, eles nunca gostaram da igreja de Jesus, mas o povão, as pessoas em geral, eles viam com bons olhos a igreja. E, finalmente, 14º item, 14ª característica aqui, eles cresciam numericamente. Então, todos os dias, Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, aqueles que ouviam a pregação do Evangelho e se arrependiam, criam, eram batizados, eram cheios do Espírito Santo. Deus ia fazendo isso, ia acrescentando as pessoas. E aí tem uma marca importante, né? Uma característica importante. Não é que igreja grande é igreja boa, né? Tem muita igreja gigantesca por aí que só prega heresia, que está muito fora daquilo que Deus quer. Mas uma igreja boa é uma igreja que vai crescer. Não importa se ela é pequenininha ou se ela já é gigantesca, mas uma igreja boa é uma igreja que, como um organismo saudável, vai se desenvolvendo, vai crescendo em qualidade e em quantidade também. Assim como né, no corpo de um ser humano, uma criança saudável, ela vai crescendo, vai amadurecendo também. A igreja, o corpo de Jesus, da mesma maneira, precisa ter crescimento. Amém? É isso aí. Queria que você lesse depois Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e que você possa olhar para essas características da igreja e não ficar julgando a sua igreja, né, apontando os defeitos, mas olhar para a sua própria vida e pensar, será que eu tenho contribuído para que a minha igreja, né, possa ter essas características aqui, para que a minha igreja possa ter todas essas qualidades? Será que eu estou ajudando para isso ou estou atrapalhando? Né? Em que a gente possa se desenvolver na fé a partir disso. Valeu, gente, que Deus abençoe e sejam discípulos de Jesus. Fica na paz.